Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que iremos meditar está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo nos faz uma pergunta. Essa pergunta foi feita aos coríntios. E ele faz essa pergunta para nós hoje. Não sabeis que vós sois o templo de Deus? A habitação do Espírito Santo? Então Deus compara a nossa vida, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito como um templo. E olha que coisa maravilhosa, hein? Quando Deus mostra a Moisés o modelo do tabernáculo que deveria ser feito aqui na terra, ou seja, o templo de Deus, o tabernáculo, ele mostra o templo, o tabernáculo, em 3 compartições, sendo a primeira o átrio, a segundo lugar santo e a terceiro lugar santíssimo. No átrio era onde se era oferecido o sacrifício e aonde o sacerdote se banhava. Já no lugar santo era colocado os pães da preposição, era onde ficava o candeeiro ou candelabro, que tinha suas 7 lâmpadas acesas, e aonde ficava o altar de incenso no seu primeiro momento. Já no lugar santíssimo era onde ficava a arca do concerto, a arca da aliança. Os levitas transitavam pelo átrio, mas os sacerdotes da linhagem de Arão entravam no lugar santo. E somente o sumo sacerdote, somente um homem, entrava no lugar santíssimo. Esse era o templo de Deus, lá no deserto, o tabernáculo de Deus. Agora Paulo fala que nós somos esse tabernáculo. E olha que interessante. Como existia 3 compartimentos no tabernáculo de Deus, o átrio, o lugar santo e o santíssimo, nós também temos 3 partes. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. Corpo, alma e espírito. Aí o apóstolo fala: não sabeis vós que sou o templo de Deus? Que vós teis 3 compartimentos, corpo, alma e espírito? E que o Espírito de Deus habita em vós. Aí eu te pergunto, em qual desses 3 compartimentos habita o Espírito Santo de Deus? Lá no tabernáculo antigo, a glória de Deus vinha sobre a arca, sobre a tampa da arca do propiciatório, ou seja, no lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então Deus manifestava a sua glória no lugar santíssimo, que se nós formos comparar, o nosso corpo podemos comparar com o átrio, a nossa alma com o lugar santo e nosso espírito com o lugar santíssimo. Então o Espírito de Deus vem habitar no nosso templo, nós que somos templo, que temos corpo, alma e espírito como átrio, lugar santo e santíssimo, ele habita no nosso espírito. O Espírito de Deus habita em nosso espírito. Por isso que adorar com o corpo, com ações humanas, não agrada a Deus. Por isso que adorar com a alma, com emoção, com a personalidade, não agrada a Deus. Mas adorar em espírito, isso agrada a Deus. Porque eu só posso adorar em espírito se o Espírito de Deus estiver habitando no meu espírito. Olha que coisa maravilhosa. Então Paulo nos ensina que nós somos templo. Ou seja, o templo que foi revelado lá no Antigo Testamento tinha 3 partes, átrio, lugar santo e santíssimo. Nós temos 3 partes, corpo, alma e espírito. A glória de Deus se manifestava no lugar santíssimo e o Espírito de Deus habita no nosso espírito, por isso que nós temos que adorar em espírito. Paulo está perguntando, você não sabe disso? Se você não sabia, agora você sabe. Todo nosso corpo, toda a nossa formação, ela é templo de habitação de Deus. Toda. Mas é necessário
que toda ela se conserve pura. Se a minha carne se contaminar, se a minha carne estiver contaminada, eu não consigo adorar em espírito. Se a minha alma estiver contaminada, eu não consigo adorar em espírito. Ou seja, se eu tiver um pecado visível, eu estou longe da glória de Deus. Se tiver raiz de amargura na minha alma, se eu não conseguir liberar perdão para uma pessoa que me magoou, eu também não consigo adorar a Deus em espírito. Então é necessário que, assim como no átrio, o sangue de Jesus, o animal sacrificado, o sangue de Jesus me purifique, tenha ação sobre o meu corpo, que eu me lave ali na bacia com a água do batismo, ou seja, o ato humano, físico, é necessário que eu confesse com os meus lábios Jesus Cristo, que o seu sacrifício tem poder para me perdoar, que eu me lave ali com o testemunho público, que seja visível a todos a minha nova vida, agora lavada pelas águas do batismo, que era a figura da bacia que estava no átrio. É preciso que eu entre no lugar santo, junto à mesa dos pães, para ter comunhão com os meus irmãos na igreja. Que a luz do Espírito Santo, o candelabro, esteja brilhando sempre aceso na minha vida. E que eu tenha uma vida de louvor, de oração, que é o altar de incenso. Quando assim estiver completo, aí sim eu passo a entrar com ousadia no lugar santíssimo e adorar a Deus em espírito. Paulo vos pergunta, não sabeis disso? Não sabeis vós que sois templos de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Por ser templo tem 3 partes, corpo, alma e espírito, átrio, santo e lugar santíssimo. No átrio é lugar de confessar a Jesus, me arrepender de meus pecados, ser lavado e purificado por Ele. No lugar santo é o lugar de ter comunhão, de ser cheio do Espírito Santo, de orar, de adorar, de ter uma vida devocional junto de Deus, para que eu entre no lugar santíssimo, onde o Espírito de Deus habita no meu espírito. E quando o Espírito de Deus habita no meu espírito, ele influencia a minha alma, influencia meu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.